certo ceticismo naquilo que a gente é um tanto quanto incrédulo, porque nos ensinam tantas coisas e nós aprendemos tanta coisa ao longo da nossa vida que lá na frente descobrimos que não era bem daquele jeito. O ensinador, o educador, ele segue uma linha de raciocínio. Mas esse mesmo educador, esse mesmo ensinador, que tem o seu aprendente, que tem o seu educando, ele, às vezes, reavalia certos conceitos e certas avaliações. Eu, graças ao meu mestrado na FUNIBER, isso eu tenho que deixar bem claro, que é uma coisa que te provoca, né? Um mestre, ele tem que ser o quê? Um especialista em pesquisas, dentro da área que ele escolheu. A minha área é a área de educação. Então, saberes que eu adquiri ao longo das minhas outras formações, tanto superior quanto pós, lato sensu, já que o mestrado é uma pós estrito sensu, podem sim ter me induzido a erros espontâneos, sabe? Mas erros, às vezes, induzidos por fontes confiáveis, mas que pode ser revista. Eu falo muito sobre São Tomé, né? São Tomé, um santo filósofo, que tinha a máxima do ver para crer. Então ele praticamente foi o propagador da palavra ceticismo. Cético. Não, eu tenho que ver para crer. É importante falar isso. A gente fala muito de uma luta que parece muito linda, que é a luta por igualdade, por inclusão. Inclusive, na justiça diz, somos todos iguais perante a lei. Você acredita nessa frase da justiça? Somos realmente todos iguais perante a lei? Há equidade em nossos direitos? Ou quem tem mais poder financeiro vai ter a melhor defesa? Está aí uma resposta que é fácil de responder, né? Você pega lá um advogado de porta de cadeia, você pega lá um defensor público, que geralmente é um cara que nem tem a OAB, é um estagiário, outras coisas mais. Aí você vai pegar um advogado top, daquele empresário, daquela empresa, daquela grande loja que fraudou os seus direitos. E aí? Se você ganhar, você vai ganhar bem menos do que você merecia. Isso se ganhar. Então, nós temos sim diferenças. E a luta que eu aprendi no meu mestrado, mais coerente, é a luta por valorização e respeito de cada diferença. A diferença étnica, a diferença religiosa, a diferença de origem, da região que você veio, do grupo que você veio, do país que você veio, certo? A região, a diferença cultural, que ela é muito nítida. Eu estive recentemente não, meado do ano passado, em Recife. Cara, eu almoçava pela manhã. Ficava, oh meu Deus, quanta coisa! Porque lá o café da manhã é o almoço aqui no Rio de Janeiro. O café da manhã no Rio de Janeiro é café com leite, pão com manteiga. É o básico. Lá, tem tanta coisa que não dá nem para dizer o nome. Os nomes são meio indígenas, sabe? Muito legal. E é muito gostoso. E te dá uma sustância que você vai demorar a almoçar e não vai sentir fome. Então isso é cultura. E uma coisa que eu aprendi nas minhas pesquisas também foi sobre questões ligadas a mim.
a cor da minha pele, a idade que eu estou, a classe social que eu pertenço. E quando você fala assim de preconceito, discriminação, racismo, eu aprendi que existem várias formas de racismo, de preconceitos, de discriminação. E eu me insiro nela por ser negro, por ser base da pirâmide da classe social, por ser idoso. Eu me insiro nela por pensar diferente do que a sociedade impositora define como certo. Define como certo a base social da família conservadora, tradicional, e eu não sou nada disso. Primeiro que esse mesmo discurso, ele vem lá daquela reunião dos jacobinos e não sei que binos da vida, que um lado tinha a defesa da população, o outro lado a defesa da nobreza. E o lado daquele que defendia a população era o quê? Né? Do lado esquerdo, dos juízes, dos senadores, etc. E o outro lado era o lado direito, que defendia o interesse da nobreza, dos ricos, dos dominantes. Aí nasceu esse conceito de ser de esquerda, ser de direita. Mas vamos voltar lá à questão do idoso, a discriminação do idoso. Os países orientais, a gente sabe muito bem que há uma valorização e o idoso é como se fosse o professor dos professores, dos mestres dos mestres. A sua sabedoria é baseada justamente nessa experiência que ele adquiriu ao longo da vida. Ele é uma história viva daquilo que você não viveu, mas que você vai passar para os seus futuros filhos e netos graças a ele. Mas nós sofremos, enquanto idoso, um preconceito denominado etarismo. H-E-T-A-R-S-M-O. Etarismo, que vem da questão etária, do teu tempo de vida. Não é interessante isso? Então, existem várias diferenças. E quando você sabe definir cada uma diferença, separadamente, você aprende a defender essa diferença. E não lutar por igualdade, lutar por equidade, lutar por inclusão, lutar por respeito. Estamos juntos?